Fala pessoal, essa situação do monarca está ficando cada vez mais esquizofrênica. Agora existe o risco de que ele pode ser preso por simplesmente ter defendido a liberdade de expressão de um grupo que ele usou como exemplo exatamente por ser abominável e que ele não defende. Então a gente está vivendo num momento esquizofrênico de uma inquisição do santíssimo politicamente correto que vai caçar todos que não concordam com eles, imputando a eles as coisas mais horríveis, interpretando suas palavras da pior forma possível e contrariando até mesmo a obviedade. Então, se o monarca realmente for preso, o Ministério Público de São Paulo está investigando se ele fez apologia ao suastiquismo, vamos dizer assim. E se ele realmente for preso, vai ser uma das prisões mais injustas dos últimos tempos. Não lembro de alguém ter sido preso ultimamente de uma forma tão injusta, porque falou durante 10 segundos tentando defender a liberdade de expressão, que ele mesmo se arrependeu, porque defendeu de uma forma errada, mas a essência do que o monarca queria dizer, para qualquer pessoa que tenha 2 neurônios e uma sinapse, neurônio A, neurônio B e uma sinapse no meio, para qualquer pessoa com mínimo de sanidade mental, que não seja, e com mínimo de honestidade intelectual também, que não seja um esquizofrênico, que não seja um desonesto, essa pessoa entende que o monarca estava falando basicamente o seguinte: eu defendo a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de expressão de grupos abomináveis. Então ele usou exatamente como exemplo o Bigodinho, exatamente por ser um grupo tão abominável. Porque esse era exatamente o ponto do que ele estava falando. Eu defendo a liberdade de expressão, por mais abominável que seja. E ele usou esse exemplo exatamente porque ele acha que esse grupo é abominável. E as pessoas querem inverter isso e dizer que ele defende o Bigodinho. Lembrando, para você apoiar esse canal, que é um dos poucos canais aí nesse mar de bostejamento, de desonestidade, de esquizofrenia, que defende a razão, que defende a liberdade, que defende o direito individual. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, torne-se membro do canal e apoie também esse canal, se você não quiser se tornar membro, pelo Padrim ou pelo Pix, que estão todos na descrição. É óbvio, então, que o monarca não estava defendendo o bigodismo. Um monte de gente está associando a defesa da liberdade de expressão de um grupo abominável como se ela fosse a defesa do grupo abominável. As pessoas perderam a capacidade do mínimo de discernimento, de fazer o mínimo discernimento possível, de saber a diferença. Eu defendo a sua liberdade de falar besteira e eu estou defendendo essa besteira. Quer dizer, eu nunca tinha visto antes na história da humanidade, da comunicação e da civilização, as pessoas não terem esse mínimo de noção de discernimento. Então, lembrando que realmente tem um crime sendo cometido aqui. E esse crime não é apologia ao bigodismo, mas sim a falsa imputação de crime, que também é crime. É um crime não apenas pela lei da democracia, mas também pela lei libertária. Porque quando você imputa falsamente um crime numa pessoa, você está basicamente querendo que ela sofra uma punição física de um crime que ela não cometeu, ou seja, você está violando o princípio da não agressão. Ao imputar falsamente alguém de um crime, você está tentando agredir aquela pessoa, tentando usar a força monopolista do monopólio da força do Estado para agredir aquela pessoa. E não tem como você não estar imputando falsamente um crime no monarca quando você diz que ele fez apologia ao bigodinho. Porque não tem como você honestamente, em sã consciência, você parar e realmente acreditar que o monarca defende isso. Não tem como você acreditar nisso. E o que ele defende é a liberdade de expressão. Ele defende demais. Isso não é o que o libertarianismo defende. Libertarianismo não é liberdade irrestrita. O libertarianismo é uma liberdade restrita pela ética.
E essa ética inclui o direito do proprietário vetar comunicações dentro da sua propriedade. Ela inclui o direito de você não ser ameaçado de agressão por uma expressão. Então, se um grupo está planejando agredir um outro grupo étnico, exterminar um grupo étnico, essa expressão é uma forma de ameaça e é uma forma de agressão pela ética libertária. Ela não é permitida pela ética libertária. Não existe liberdade irrestrita. Então, quem quiser entender isso nos mínimos detalhes, assista o meu vídeo Liberdade de Expressão no Libertarianismo, que eu gravei recentemente. É um dos últimos vídeos aí que eu coloquei no canal. Então, mas falsa imputação de crime é a mesma coisa. Quando você imputa falsamente um crime a alguém e tenta fazer com que toda a sociedade e o Estado e os tribunais entendam aquilo como crime, você está tentando agredir uma pessoa inocente. Agredir o monarca, que é inocente, que defendeu apenas a liberdade de expressão, ele sim está sofrendo um crime, está sofrendo uma tentativa de agressão daqueles que o estão imputando falsamente de um crime, onde ele só defendeu a liberdade de expressão. Mesmo, mas essa defesa é errada. Tá? Ninguém é obrigado a não errar. Não existe uma lei dizendo que você é obrigado a nunca errar, a nunca falar nada errado. Só que isso não te dá o direito, o fato dele ter falado uma coisa errada não te dá o direito de distorcer o que ele falou e imputar da defesa de uma coisa que ele não defendeu. Ele defendeu a liberdade de expressão, mesmo que errado, mesmo que seja errado. Então, para que realmente serve todo esse poder de censura que essa inquisição do politicamente correto está tentando estabelecer? Eles estão tentando estabelecer um precedente, motoqueiro, de censura. Um precedente de que o Estado tem o poder monopolístico de censurar qualquer pessoa que seja considerada um extremista. Só que esse mesmo poder monopolístico também decide o que é extremismo ou não é. Agora você não tem mais o direito de decidir o que você mesmo defende. O monarca foi tirado o direito dele de decidir se ele apoia o bigodinho ou não. Agora é o Tribunal do Ministério Público de São Paulo que vai decidir isso para ele. Que vai dizer para ele se ele é nazi ou não. Ele não tem mais o direito de dizer se ele é ou não é. É o tribunal monopolístico, censurador, representando a inquisição do politicamente correto, que vai dizer para ele se ele é nazi ou não. Então, se o tribunal do politicamente correto disser que você é uma coisa, você é. Mesmo que você mesmo discorde disso. Então, isso é um absurdo. A gente está vivendo um momento de esquizofrenia coletiva generalizada, onde as pessoas estão acreditando naquilo que contradiz a realidade mais óbvia que está na frente deles. E por outro lado, né, se esse mesmo monopólio da força vai dizer se você é ou não é extremista, se você é ou não é nazi, esse mesmo monopólio da força também vai pegar as pessoas que realmente são extremistas, que realmente são ditatoriais, que realmente defendem tortura, fuzilamento, como esses partidinhos de vagabundo de comunista, que defendem o fuzilamento das pessoas que eles acham que são burgueses, e não acontece nada. E não tem investigação nenhuma, não tem cancelamento nenhum. Eles saem ilesos. Ou seja, quando você está do lado certo, do lado do genocídio do bem, da ditadura do bem, da violência do bem, da perseguição do bem contra uma classe social, que é a burguesia, o comunismo defende a perseguição de todo um grupo social e a violência sistemática contra esse grupo social, que é a burguesia, aí tudo bem. Porque basta você estar no grupo certo. Lembrando que a Inquisição do Santíssimo Politicamente Correto, ela não persegue realmente o autoritarismo, ela não persegue, porque ela própria é autoritária. Ela não persegue o autoritarismo, ela não persegue a violência, ela não persegue a agressão.
ela persegue aqueles que estão do lado errado dessa agressão, do lado errado desse autoritarismo. Então, se você for autoritário, genocida, ditatorial, mas for dos ursinhos carinhosos, se o seu bigodinho é pintado de rosa, de arco-íris, o seu tanque de guerra é pintado de arco-íris, o seu paredão tem desenhos dos ursinhos carinhosos, com manchas de fuzil e sangue dos seus opositores, aí tudo bem. Aí você não é cancelado, aí você não é perseguido. Agora, se você não defende essas coisas, mas defende a liberdade de expressão, aí eles vão lá, pintam uma suástica na sua testa, contra a sua vontade, o tribunal deles diz se você é ou não é aquilo, contra a sua vontade, contrariando tudo que você sempre falou na sua vida, sendo que o monarca sempre defendeu a liberdade individual e nunca defendeu o extremismo. E é óbvio que aquilo ali fazia parte do discurso dele de liberdade de expressão. Mas o tribunal é que decide se você é ou não é extremista. Então, isso é o quê? É o próprio extremismo, é a própria ditadura, é a própria censura. Supostamente, com a desculpa de combater o autoritarismo e combater a intolerância, está se criando uma ditadura, uma inquisição esquizofrênica, que é a mais pura encarnação dessa intolerância e desse autoritarismo e dessa ditadura. A gente está permitindo que isso se crie e se normalize na sociedade. Eu acho que o certo era o monarca e todas essas pessoas que estão sendo canceladas injustamente, era eles fazerem os seus programas, os seus podcasts, e nunca mais chamarem ninguém que seja um ditador, que seja um esquizofrênico, que esteja associando eles ao extremismo. E essas pessoas que estão associando eles ao bigodinho, eles sim estão cometendo um crime, que é o crime de imputação de crime falso. Que isso é um crime. Isso é um crime pela ética libertária também. Estão tentando usar o monopólio da força do Estado para agredir pessoas inocentes. Então essas pessoas, esses sim deveriam ser cancelados, deveriam ser excluídos e talvez deveriam ser até punidos pelos seus crimes. Porque são pessoas desonestas, são pessoas talvez psicopatas, ou eles são psicopatas, ou são delirantes, ou são esquizofrênicos, ou são mentirosos, muito desonestos. Existem essas pessoas por aí, prontas para destruir os outros, prontas para fazer o mal. Psicopatas existem. E são uma grande porcentagem, dá muita gente, tem muito psicopata no mundo. E esses psicopatas estão na internet também. Eles também estão em tribunais, eles também estão em canais no YouTube. E eles estão prontos para distorcer todos os fatos, distorcer toda a realidade e agredir pessoas inocentes. E a gente não vai se defender disso, né? A gente vai deixar crescer essa inquisição, essa ditadura da opinião, que não apenas dita a opinião que você pode ter, mas eles determinam o que você acredita. Quando você não acredita numa coisa, eles batem o martelo e dizem que sim, que você acredita naquilo. E ao mesmo tempo que fazem isso, normalizam as mesmas atrocidades que do outro lado, do lado bonzinho, né? Então são as atrocidades bonzinhas que se justificam, que se benzem, que se abençoam no sangue do sacrifício humano de uma falsa acusação. Então a gente está abrindo um precedente onde você não vai ter mais o direito de dizer o que você defende. São os outros que vão dizer o que você defende. E vão julgar você por isso que eles disseram. É isso que vai acontecer com o poder monopolista. Por isso que o libertário ele não pode defender que a lei seja imposta por um monopólio. Olha o que acontece quando você tem um monopólio da opinião, um monopólio da comunicação, quando você tem esse Ministério Público, que são parasitas, que são parte do Estado, sustentados com parasitismo, e que eles têm o poder de dizer para você o que você acredita e te julgar por isso e te prender por isso. A gente não pode deixar o monopólio controlar
comunicação, não pode deixar o monopólio controlar a opinião. O monarca já foi punido, ele já foi cancelado. E injustamente, mas mesmo assim ele foi. Ele foi cancelado pelo mercado. Vamos deixar o mercado cancelar as pessoas. Porque já está uma punição muito grande. Agora, quando um monopólio entra nisso, quer dizer, a gente precisa influenciar a opinião do mercado para não ser esquizofrênico, para não ser uma inquisição. Porque até o mercado pode ser uma inquisição esquizofrênica e ditatorial. Mesmo dentro da ética. Usando esse tipo de tática como cancelamento. Claro que isso é muito influenciado pelo próprio poder centralizador, regulador do Estado, que está regulando o mercado o tempo todo. E pela presença de corporações, de empresas que são aberrações criadas pelo Estado. Com concentração de poder, empresas que têm influência dentro do Estado. Então, mas a gente precisa, até no próprio mercado, a gente precisa se comunicar e precisa impedir que existam esse tipo de inquisições, esse tipo de perseguições esquizofrênicas. O ser humano, quando o ser humano se junta em grupos, e esses grupos entram em conflito um com o outro, aí é que o ser humano mostra o animal primata, os seus instintos mais baixos de animal primata, que nós somos até hoje. Nós evoluímos como primatas na selva, em bandos e confrontando bandos uns contra os outros. E é nesse momento que o ser humano mostra o seu lado mais baixo, de sacrificar, fazer um sacrifício humano de uma pessoa inocente para se sentir moral, para se sentir uma pessoa superior, moralmente superior. Porque é assim que essas pessoas se sentem. Esse bando de socialista, de esquerdista, de pessoas mentirosas, desonestas, hipócritas, se sentem moralmente superiores ao sacrificar uma pessoa inocente no altar da santidade deles. Então, isso que está acontecendo é a própria intolerância, é a encarnação da intolerância. Supostamente eles estão combatendo a intolerância, mas eles é que são os intolerantes. Não apenas intolerantes, mas mentirosos também. Porque não é nem que eles não tolerem a suástica. Eles inventam uma coisa e não toleram as coisas que eles inventaram. Então, eles se autocontradizem. Porque o combate à intolerância já é intolerante, né? Um combate monopolístico a uma intolerância imaginária já é a própria intolerância. Então eles deveriam se autocensurar, se autodestruir. Mas isso é claro que eles não vão fazer. Eles só vão censurar quem está do lado errado, quem discorda deles. Você acha que algum comunista, desse pessoal que quer fuzilar empresários, que quer fuzilar conservador... Não é só empresários, não. É conservador pobre também. Eles querem fuzilar conservador pobre, liberal, libertário. E estão associando o libertarianismo a isso aí também. Daqui a pouco o libertarianismo vai estar à beira de ser criminalizado. Porque você vai dizer, não, libertários defendem, por definição, um partido da suástica. Que, primeiro, que não é verdade. Mas se isso colar, e está colando um monte de mentira, não adianta mais você falar a verdade, as mentiras estão colando. Daqui a pouco, seguindo essa linha de raciocínio, escrevam o que eu estou falando, porque pode ser que daqui a alguns anos a gente chegue nesse ponto. O libertarianismo vai estar à beira de ser criminalizado. Se a gente deixar isso continuar crescendo, essa caça aos bruxos vai chegar nos libertários. Agora, as pessoas que querem realmente, que falam, abrem a boca no microfone, na televisão, no YouTube e numa palestra para milhares de pessoas e falam abertamente que querem fuzilar quem discorda, essas pessoas não são canceladas. Não acontece nada com elas. De uma forma mais impressionante possível, né? De uma forma mais esquizofrênica. A gente está num manicômio a céu aberto. A gente está num manicômio, numa esfera, num manicômio em forma de esfera, girando em torno de uma estrela, chamado planeta Terra. Então, a gente precisa encontrar uma forma de se defender disso. Senão a gente vai viver
uma nova Inquisição, assim como a gente viveu na Idade Média, só que dessa vez em proporções maiores até. Então, torne-se membro do canal. Se não quiser se tornar membro, apoie pelo Padrim ou pelo Pix. Pix é o que paga menos taxa, então se você quiser que mais da sua doação chegue até aqui, use o Pix. Muito obrigado e até a próxima.